Sim. João capítulo 14 tem um tema geral que é o Pai revelado no Filho. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 18, que Deus jamais foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Glória a Deus. Talvez você possa pensar, mas o pastor nem leu o texto, já está falando. É que agora é o momento de nós nos prostrarmos diante da sabedoria da palavra. Porque a fé bíblica, ela estriba a nossa vida cristã. Ela dá embasamento para que o crente não tenha data de validade. Sabia? E às vezes numa igreja um membro tem data de validade. Chega naquela data de validade, tira da prateleira. Às vezes a vida cristã de uma pessoa passa a ter data de validade. O crente não pode ter data de validade. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá onde validade tem que estar eternamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Na etiqueta sua, qual a data de validade que está aí? Né? Tem pessoa que tem data de validade. Tem pessoa que deixa o reino de Deus como tirar da tomada. Uma vez lá em Minas, numa determinada igreja, estava tendo um culto e um diácono, de repente, saiu da igreja, mas saiu literalmente correndo. Nunca mais voltou para o lugar. Você fala, como que acontece uma coisa? Parece que o diabo pega a mente da pessoa e tira a ovelha do rebanho, porque ele sabe que na congregação dos justos a glória de Deus se manifesta e protege a mente e o coração de cada um. Amém, irmãos? Você tem data de validade? Glória a Deus que não, né? Amém? Eternamente. Glória a Deus. Pode ter lá data de fabricação. Né? Tem o F lá, né? Deixa eu escrever o contrário aqui, né? O F, né? Fabricado. Esse fabricado é o dia que você se converteu. Entenda a analogia aí. O fabricado é o dia que Jesus entrou no seu coração e regenerou sua vida. Se você já teve essa experiência, então você já foi fabricado. Glória a Deus. Talvez você até lembre o dia, não lembra? Talvez você não lembre o dia, exatamente o mês, o dia, o mês, o ano, mas lembra aquele momento maravilhoso. Amém? Então ali é o F, de fabricado. Agora o V de validade, tem que ser o quê? Eternamente. Certo? Não pode ser um V assim, validade, até o dia que o diabo me assolar, o dia que me assolar eu vou embora. Até o dia que... Não. Jesus não é para uma semana. Jesus não é para um mês. Jesus não é para um ano. Jesus é por toda a eternidade. Quem conhece a mensagem da cruz nunca mais consegue negar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então o seu F aconteceu, mas o seu V de validade não pode ter data. Amém? Glória a Deus. Não pode ter data. Tem que ser eternamente. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Glória a Deus. Paulo sabia disso, tanto é que ele dizia, eu tenho vontade, desejo de partir e estar com Cristo. Em outras palavras, a minha validade é eterna. Glória a Deus, irmãos. Diga graças a Deus. Graças a Deus. João capítulo 14 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou, pois, preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho.
Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Agora lá no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, como eu disse, é o Pai revelado no Filho. Jesus, ele é a exata imagem do Deus vivo. Não é nem mais, porque não tem como ser mais, e não é menos também. Jesus não é um Deus inferior. Jesus não é como querem as testemunhas de Jeová, que Jeová é o Deus Todo-Poderoso e Jesus é o Deus Poderoso. A palavra de Deus diz que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Ao admitir um semideus ou um Deus inferior, a pessoa está praticando o pecado do politeísmo, a não ser que admita, como nós admitimos, que todos os deuses são falsos, porque só Deus é verdadeiro. Amém? Só há um Deus verdadeiro, e esse Deus é o Deus revelado nas Escrituras Sagradas. E nesse texto nós vemos aqui, irmãos, eu quero introduzi-lo, dizendo para os irmãos que a humanidade sempre teve, entre outras, centenas de necessidades, mas a humanidade, de um modo geral, ela sempre teve 3 grandes necessidades. Os seres humanos têm pelo menos 3 grandes necessidades que neste texto aqui, o exímio pregador que é Cristo, sabiamente, sapientissimamente, ele vai trabalhar isso com os discípulos, e ele vai responder, e ele vai dar solução, e ele vai suprir essas 3 grandes necessidades dos seres humanos. A primeira necessidade, que é comum em toda a humanidade, é a necessidade de saber qual é o caminho. Quando os seres humanos criam para si religiões, quando os seres humanos criam para si deuses, na verdade, essencialmente, eles estão buscando um caminho. Obviamente que eles estão tateando na escuridão, conforme diz Paulo lá no Areópago, em Atenas, quando ele pregou, que os homens andam às apalpadelas, né? Vão apalpando, procurando Deus, né? Na escuridão, as apalpadelas, eles vão
tateando aqui, tateando ali, procurando Deus, e Deus está perto. Deus está perto, mas eles estão cegos. Deus está perto, mas eles estão cegos. O que impede o homem de ver Deus é a cegueira espiritual, a cegueira perpetrada pelo Deus desse século. 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século, com D minúsculo, o Deus desse século, considerando que nós temos na Bíblia o século antediluviano, o século presente, que é o século, este século, e teremos o século vindouro. Mas Paulo diz que o Deus deste século, ele cegou o entendimento, ele não cegou os olhos, porque de nada valeria, de nada adiantaria vazar literalmente os olhos de alguém, fazer como fizeram com Sansão lá dentro do templo do Deus da Bom. Não adiantaria nada Satanás cegar os olhos de um homem, de uma mulher, vazando os seus olhos físicos. De nada valeria, só iria infligir uma dor terrível para essa pessoa. Mas a palavra de Deus diz que Satanás cegou o entendimento, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, os seres humanos, eles estão perto de Deus, mas eles não enxergam. Eles estão cegos, cegueira perpetrada por aquele que é chamado Deus desse século, que é Satanás, que veio para matar, veio para roubar, veio para destruir, e é, segundo as Escrituras, o progenitor, o pai de toda mentira. Nenhuma mentira procede de Deus, toda mentira procede de Satanás. Ele é mentiroso, ele é enganador. Mas quando os homens criam para si divindades, quando os homens praticam as mais diversas religiosidades, na verdade isso está apontando para esta primeira grande necessidade dos homens. Afinal de contas, os seres humanos querem saber qual é o caminho certo, mesmo buscando em fontes erradas, mesmo criando para si os seus próprios caminhos. Provérbios 14:12 ou 12:14 diz que há caminhos, há de existir com H, há caminhos que aos homens parecem retos, mas o seu fim são os caminhos da morte, são os caminhos da destruição. Então o homem sempre precisou, essa é uma necessidade global, é uma necessidade que transcende culturas, transcende o tempo, os séculos. É uma necessidade que vem desde os primórdios, desde lá do berço da civilização, lá na Mesopotâmia, desde lá do Jardim do Éden, passando por todos os impérios mundiais, passando por todos os anais da história. A humanidade sempre precisou saber, afinal de contas, qual é o caminho certo, qual o caminho a seguir, para onde ir. Afinal de contas, quem está certo? E daí nascem concepções terríveis, que também são inspirações do diabo, do tipo: cada cabeça é uma sentença, cada cabeça estabelece o seu próprio caminho. Mas os seres humanos, na criação de tudo isso, estão revelando uma necessidade, amém? Estão revelando uma coisa que é comum na humanidade: a necessidade de saber qual é o caminho, para onde ir, onde está a verdade. Afinal de contas, quem está com a verdade? Certa ocasião, os apóstolos disseram para Jesus assim, vocês vão lembrar o contexto, não vou entrar no texto para não desviar o foco da mensagem, mas certa ocasião os discípulos disseram assim para Jesus, principalmente Pedro, tomando a palavra, diz: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Para quem nós iremos?
Veja que os homens, eles têm que ir para algum lugar, têm que seguir um caminho. Aquela multidão, desculpa, irmãos, aquela multidão começou a se retirar, né? E Pedro, tomando a palavra, diz: para quem nós iremos? Iremos para Moisés? Iremos para os filósofos? Ele não diz isso, eu que estou agora sugerindo algumas alternativas. Iremos para isso? Para quem iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Amém? Então o ser humano, ele tem a necessidade, a humanidade tem a necessidade de saber qual é o caminho. Afinal de contas, quem está com a verdade? Uma outra necessidade latente, inerente ao coração humano, inerente à história da humanidade, os seres humanos sempre tiveram a necessidade de ver Deus, de que Deus se revelasse a eles, de ver Deus, de contemplar Deus, não só por curiosidade, mas a necessidade disso. Por isso também criaram divindades, seres intermediários, e dizendo: esses são os nossos deuses, e criaram as suas divindades dos mais diversos tipos. Para vocês terem uma ideia, os gregos, reputados por sábios, né, da época, né, supra-suma da filosofia, quando Paulo está lá em Éfeso, diz a palavra de Deus que lá havia o culto à deusa Diana, Diana dos Efésios. E em certo momento lá causou-se um alvoroço, e eles ficaram gritando em alto e bom som: a grande Diana, a deusa dos Efésios. E eles ficaram gritando, sabe por quanto tempo? O texto em Atos diz que por 2 horas, ininterruptamente, eles gritavam. Lembram alguma coisa lá do Antigo Testamento? Lembram lá, os irmãos lembram de algo parecido que aconteceu com os profetas de Baal? Que eles clamavam e diziam: Baal, Baal, responde-nos, ó Baal, responde-nos. E eles até se cortavam, mutilavam seus corpos, vertendo sangue para o seu Deus falso, para a sua idolatria, para o Deus que não é Deus, para o Deus criado por eles. Então, tanto os hebreus lá no antigo passado, quanto homens considerados inteligentíssimos, que eram os gregos, lá em Éfeso, eles clamavam e gritavam em alto e bom som: grande é a Diana dos Efésios. Irmãos, os seres humanos, eles têm necessidade de ver Deus, de conhecer Deus, de ver Deus. Essa é uma segunda grande necessidade. Por causa disso também os homens criam imagem de escultura. E Deus, então, ele, sabendo dessa necessidade de vê-lo, e sabendo que os homens iam criar coisas, Deus já explicitamente, categoricamente, lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante do que há nos céus ou no vasto. Não adianta tentar pintar Deus na nossa mente. Você sabia que até a idolatria mental é perigosa? Porque não deixa de ser uma idolatria. Se você fechar os seus olhos e tentar criar um Jesus na sua mente, é uma idolatria. Principalmente se você fizer um Jesus assim de cabelão de macarrão, parecendo miojo, com os olhos azuis, né? Com aqueles olhos de piedade, dizendo: eu preciso de você. Um dia eu passei no centro, tinha um Jesus assim, e interessante que você ia andando, olhando, ele ia olhando para você, e você mudava. Eu não sei como que eles fazem aquilo, não sei nem qual que é o nome disso, mas a verdade é que escrito: eu preciso de você. Irmãos, o nosso Jesus,
Eu não creio num Cristo vencido. Eu creio num Cristo que venceu a morte. Aleluia. Aquele que enche os céus e a terra. Aleluia. Aquele que lá no Apocalipse o seu rosto brilhava mais do que o sol. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 cortes. O Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo e bendito. Então os seres humanos têm a tendência de querer ver Deus. E nessa tentativa eles criam até imagem para isso. Imagens para poder então se concentrar ou se linkar mais facilmente com a sua divindade criada por eles mesmos. Enquanto que a palavra de Deus retumbantemente, poderosamente, inequivocamente, né? Às vezes dá um trava-língua aqui. A palavra de Deus, também tenta arrumar a palavra difícil, usa a palavra mais fácil. A palavra de Deus sem nenhum rodeio, a palavra de Deus condena. A palavra de Deus diz: não farás para ti. Amém, irmãos? Não farás para ti, irmãos. Não farás. E alguns até carregam no bolso, diz que é qual a foto da mãe e do pai, né? É certo que você tem a foto da sua mãe, do seu pai na sua bolsa, do seu avô, do seu tataravô, do seu... Não. A verdade é que são disfarces para advogar a idolatria. E Deus continua dizendo: não farás para ti imagem de escultura. Amém, irmão? Ah, não, mas o meu argumento é esse. Mas a palavra de Deus continua dizendo: não farás para ti imagem de escultura. Não, mas é para eu lembrar, para eu não sei o que. Não, tudo bem, mas a palavra de Deus continua dizendo: não farás para ti imagem de escultura. Você prefere ficar com quem? Com a palavra de Deus ou com os argumentos humanos? Os seres humanos arrumam argumentos mil, mas todos eles caem diante da autoridade da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo torna Deus real em nossos corações. Nós não precisamos de auxílio visual para nós adorarmos a Deus. Nós adoramos a Deus em espírito. Aleluia! Glória a Deus! E em verdade. E o Espírito Santo torna Cristo real em nossos corações. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão comigo? A palavra está atingindo o seu coração? Eu estou apenas introduzindo ela ainda. Só estou falando das necessidades. Então, além de saber qual que é o caminho, quem está com a verdade, o ser humano tem a necessidade de ver Deus. Tem a necessidade. E Deus, irmãos, Ele não quer se ocultar. Ele não quis se ocultar. O problema é que quando o ser humano cria imagem de Deus, vocês estão entendendo? Cria uma imagem de Deus. Uma outra necessidade que é latente, que é inerente à humanidade, aos seres humanos, é a necessidade de se relacionar com Deus, de pertencer a Deus, de que Deus se revele e habite nele, e esteja com ele, e ele um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a Deus. O ser humano tem essa necessidade. E agora no texto que nós lemos, nós vemos que o exímio, excelente pregador, quem era ele? Irmãos, Jesus Cristo de Nazaré. Ah, que maravilha, irmãos. Se Jesus estivesse aqui hoje fisicamente, eu daria o microfone para ele e falar: Senhor, fala que o teu servo ouve. E eu ia dobrar o joelho aqui e ouvi-lo. Obviamente que isso é só uma conjectura, porque está sentado à destra do trono do Pai, ressurreto. Ele já esteve aqui, já pregou, não aqui na CNB, mas já esteve no mundo e já pregou. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E nós já vimos a sua glória como a glória do unigênito. E de lá do trono ele não sairá. Ele só vai sair para uma outra missão. Ele só vai sair não para encarnar, não para morrer na cruz do Calvário, mas ele sairá de lá por ordem do Pai para buscar a noiva sua que ele comprou dos 4 cantos da terra, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, todos os lavados e remidos pelo seu sangue, ele vem buscar, aleluia. Jesus virá, ele vem buscar. Então, se alguém disser que viu Jesus lá em tal cidade, que viu Jesus,
caia fora. Não é Jesus, não. Que Jesus está à destra do trono de Deus. Amém? E de lá ele não vai sair enquanto o Pai não der ordem. E quando o Pai der a ordem, ele vai tocar a trombeta. Aleluia! Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com eles nas nuvens. E assim estaremos para sempre com ele. Mas vamos no texto. Jesus, o exímio pregador, ele faz aqui três afirmações. Ele faz três afirmações. E essas três afirmações provocam em três discípulos três dúvidas. Certo? E daí então, ele faz isso de propósito, ele provoca isso nos discípulos. E depois então ele dá a resposta às dúvidas desses três discípulos. E ao dar a resposta às dúvidas desses três discípulos, ele na verdade está ensinando e está atendendo às três grandes necessidades da humanidade. A primeira afirmação que ele faz está no versículo 4. Jesus disse assim: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Vocês conhecem o caminho. Jesus está afirmando isso. Amém, irmãos? Amém. Ele não está perguntando, ele está afirmando. Concorda comigo? Versículo 4: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Vocês conhecem o caminho. Aí entra o primeiro discípulo. São três, a filhinha dos discípulos. O primeiro discípulo é Tomé. O segundo discípulo é Filipe. E o terceiro discípulo é Judas Iscariotes. Não Iscariotes. É Judas. O terceiro discípulo é Judas, não Iscariotes. Amém? Mas eu falei isso para ver se os irmãos estavam espertos. Só para ver se os irmãos estavam atentos na palavra. Eu falei por ele isso. Judas, não o Iscariotes. Certo? Então cada discípulo vai, de certa forma, manifestar dúvida. E dois deles, os dois primeiros, eles vão até discordar de Jesus. Porque Jesus disse assim, a primeira afirmação dele: vocês sabem para onde eu vou, e vocês conhecem o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Concorda que está discordando dele? Você concorda que ele está discordando de Jesus? Agora, quem estava certo então? Tomé estava certo, porque ele não sabia para onde Jesus ia, não sabia o caminho? Ou Jesus estava certo, dizendo: vocês conhecem o caminho? Jesus estava certo. Certo? Amém, irmãos? Então Jesus afirma: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Vocês conhecem o caminho. Disse-lhe Tomé: nós não sabemos para onde vais. E como sabemos? Como podemos saber o caminho? Aí vem a resposta gloriosa que dilui a dúvida de Tomé, certo? E de certa forma responde a carência minha, a carência sua e a carência de toda a humanidade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Irmãos, esta é uma das maiores e gloriosas revelações de Jesus para a humanidade. A humanidade que perambula, a humanidade que vai tateando aqui, tateando ali, procurando Deus, embora Deus não esteja longe, mas a humanidade procurando Ele aqui e acolá. Jesus chega e diz: eu sou o caminho, aleluia, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, aleluia. Jesus não é um caminho, Jesus não é uma verdade, Jesus não é uma possibilidade de vida. Ele veio no singular, Ele é o único. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Essa é a resposta do anseio da humanidade. A humanidade não precisa andar às apalpadelas,
A humanidade não precisa andar na escuridão. A humanidade não precisa criar caminhos. A humanidade não precisa, os jovens não precisam criar caminhos, não precisam ir na filosofia para tentar encontrar o sentido da vida, não precisam ir nas drogas para encontrar satisfação na vida, não precisam ir na prostituição, na imoralidade para se satisfazerem e para se sentirem homens ou mulheres, mas os seres humanos precisam ir em Jesus, aleluia, porque Ele dá a paz, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, aleluia. Ele traz satisfação, prazer e vitória no coração humano. Jesus é o caminho, Jesus é a resposta para o anseio da humanidade. Aleluia! Precisamos pregá-lo, precisamos anunciá-lo, precisamos dizer às crianças, aos jovens, aos adultos, aos anciãos. Nós precisamos dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aleluia. Precisamos dizer nas ruas, nos becos, nos valados, nos hospitais, nas cadeias públicas, aonde quer que nós estejamos, nós precisamos dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a resposta para a alma humana, que Ele é a satisfação plena que o homem precisa, aleluia, e que se o homem estiver nele estará na vida eterna, aleluia. Esta verdade deve incendiar a igreja, esta verdade deve incendiar os nossos corações. Esta verdade deve fazer de cada um de nós um missionário, aleluia. Essa verdade deve fazer de você um missionário, aleluia. Alguém que ame e tenha paixão pelas almas, aleluia. Teve um escritor de um livro intitulado Nascido para a Batalha. E esse autor, ele diz que o grande temor da igreja hoje, que nós devemos temer, é que o espírito que opera as tendências mundiais, porque tem um espírito que opera no mundo. A Bíblia diz que os homens são filhos da desobediência, que o espírito que opera as tendências mundiais invada o poderoso exército de Cristo, que é a igreja. Se esse espírito que opera as tendências invadir a igreja, diz ele no livro, então a igreja, ela, em vez de sair para a ofensiva, ela vai ficar na defensiva e ela vai acabar coexistindo com os padrões mundanos. Em outras palavras, a igreja fica mundanizada e a igreja acaba se adequando e se adaptando aos padrões do mundo. E a igreja, irmãos, é a agência de Deus na terra. A igreja, ela foi estabelecida por Cristo para anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Que Jesus muda a história de um homem, muda a história de uma mulher, que Jesus muda a história da raça humana. Jesus pode mudar uma cidade inteira, um país inteiro. Jesus pode mudar a vida de uma criança, de um jovem. Jesus pode pegar a pessoa ali à beira do precipício e levantá-lo, aleluia, e fazer dele o ministro do Evangelho, porque Jesus é poderoso e Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele será o mesmo eternamente, aleluia. Aleluia, você pode dar glória a Deus? Você sente o poder da palavra no seu coração? Aleluia, esta palavra é bendita, esta palavra, muito sangue foi vertido para que esta palavra chegasse até nós. Não só o sangue imaculado de Cristo, que foi vertido pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário, mas o sangue de muitos mártires também foi vertido. O sangue foi vertido também para que o Evangelho pudesse chegar até a mim, até você, até nós. Portanto, nós devemos glorificar a Deus, porque Jesus, o exímio pregador, ele faz uma afirmação, provoca uma dúvida e lança uma verdade poderosa que fica eternizada nas Escrituras. Louvado seja Deus. Já parou para pensar que já faz mais de 2000 anos que esta verdade está ecoando? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Glória a Deus. Então Jesus estava certo quando ele disse para os discípulos e para Tomé: vós sabeis o caminho. Vocês sabem o caminho sou eu. Aleluia. Glória a Deus, eu sou o caminho.
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E vir ao Pai ali, ninguém vem ao Pai, né? Vir ao Pai ali, não é morrer um dia e ir para o céu. Não é isso. Embora nós sabemos que quando isso acontecer, nós vamos para o céu. Porque no texto diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Amém? Mas vir ao Pai é entrar num relacionamento agora com Deus através de Jesus Cristo. Amém, irmãos? A partir do momento que a pessoa entra por Jesus, a pessoa chega no Pai. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Graças. Deus está falando no seu coração. Amém. Você vai sair daqui com paixão pelas almas. Vai sair daqui amando o Senhor Jesus ainda mais. Vai sair daqui querendo ser mais crente do que você já é. E crente, tá, irmãos? Crente. Porque hoje o diabo está lançando na mente do povo evangélico que não pode ser crente. Você tem que ser cristão. Porque crente até o diabo é. Nunca vi uma idiotice dessa. Se o diabo fosse crente, ele ia morar no céu. Nós somos crentes, nós somos cristãos e nós somos evangélicos. Amém, irmãos? As três coisas nós somos. Glória a Deus. Não vou entrar nessa questão hoje, mas dá uma vontade de explicar essas coisas. Dá uma vontade de explicar a diferença dessas coisas, para destruir esse conceito. A crente até o diabo é. Já ouviu essa frase? Parece um versículo, não parece? É o versículo de Satanás. Não é Satanás, é Satanás. É o versículo de Satanás. Pensou colocar o diabo no mesmo nível de Abraão? A Bíblia chama o crente Abraão. Diabo crente? Diabo, se ele fosse crente, ele ia andar nas ruas de ouro, lá na Nova Jerusalém. O crente, bom, não vou entrar hoje nessa questão, mais à vontade, mas vamos ficar no texto. Vamos ficar no texto, pelo menos abusa a sua vontade. Qualquer dia desse nós vamos pegar sobre isso. Os três termos que classifica-nos, que nos classifica. Os três termos que nos identificam. Não tenho nada contra a palavra cristão, não tenho nada contra a palavra evangélico. Nós somos evangélicos, amém, irmãos? Mas eu tenho contra as pessoas denegrirem a palavra crente. Nós somos crente em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. E você pode falar um crente bem piracicabano. Crente. Certo? Bem forte mesmo. Bem forte. Você é uma crente. Fala firme, forte. Coisa horrorosa na sua época. Mas fazer o quê? Lá no milênio acho que vai mudar. Vai melhorar um pouco. Irmãos, o exímio pregador, continue, eu preciso terminar. O exímio pregador, ele faz uma outra afirmação. Uma afirmação que satisfaz a outra grande necessidade da humanidade. Ele diz assim: se vós me conhecesseis a mim, conheceríeis também a meu Pai. E ele diz: e já desde agora o conheceis, vocês conhecem ele. Aleluia. E vós tendes visto. Vós o conheceis e o tendes visto. Olha só, Jesus está afirmando que eles viram o Pai. E daí? Como que fica o negócio? Se lá em João 1,18 diz que homem nenhum viu Deus. Jesus disse aqui, ele afirma: vós o tendes visto. Vós o conheceis e o tendes visto. Aí entra outro discípulo na fila, agora é Filipe. Vai abrir a boca. Mas glória a Deus que ele abriu a boca, né? Pelo menos nos ensinou. E ele responde assim: Senhor, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Porque Jesus acabou de dizer que eles estavam vendo o Pai. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Irmãos, todo ser humano quer ver Deus e falar: se eu vir Deus, né? Se eu vir Deus, isto basta. Ai, que coisa deliciosa, né? Ver Deus. Mas não é ver Deus no sentido de morrer, não. Você vai ver Deus amanhã. É a piada que as pessoas falam. Não, ver Deus. Então, ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Aqui estava certo o Filipe ou Jesus? Jesus disse: vós o conheceis e tendes visto. Mas Filipe diz: mostra-nos o Pai.
coisa. Eu falo, viu, Felipe, espera aí. Estou entendendo, ele acabou de dizer, se eu estivesse lá, ele acabou de dizer que nós já ouvimos. Você está perguntando, mostra-nos o Pai. Na verdade, se eu estivesse lá, estaria na mesma dúvida do Felipe. Mas então, eu estaria como o Felipe estava, diante daquele que nos ensina e nos instrui. Amém, meus irmãos? E daí Jesus disse assim: Felipe, eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. A necessidade que o ser humano tem de ver Deus, o ser humano vê na pessoa de Cristo. Jesus é a exata imagem do Deus vivo. Por isso que lá em capítulo 1, versículo 18, nenhum homem jamais viu Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este é aquele que o revelou. E Jesus certa feita diz que todas as coisas me foram dadas pelo meu Pai, e ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso está em Mateus 11, 27. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Sabia, irmãos? Só Jesus viu o Pai em glória, poder e majestade. Então, se a pessoa quiser Deus, se ela quiser ver Deus, ela precisa olhar para Cristo, porque Ele é a exata imagem do Deus invisível. Jesus não era apenas um profeta, Jesus não era apenas um jovem criado por Maria e José, por sua mãe, por seu padrasto. Não, Jesus era o próprio Deus que estava ali, habitando, tabernaculou-se, se tornou carne, se fez tabernáculo para habitar entre nós, e habita entre nós, porque Ele é o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso. E para terminar, irmãos, eu estou acelerando os outros pontos. Agora Jesus vai fazer uma outra afirmação. Ele vai dizer assim: olha, aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. E meu Pai o amará e me manifestarei a ele. Eu vou me manifestar a esta pessoa. Qual que é a outra grande necessidade? A terceira grande necessidade da humanidade é ter Deus, se relacionar com Deus, pertencer a Deus, saber que Deus pertence a ela. E Jesus disse assim: eu me manifestarei a essas pessoas. Quais pessoas? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Certo? E daí então é a vez de Judas. Agora sim, Judas não Iscariotes. Amém, irmãos? Agora é Judas não Iscariotes. Ele fala assim, o versículo 22, Judas não Iscariotes lhe disse: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Sabia que Jesus veio ao mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, mas Jesus não manifesta ao mundo. Sabia? Muitas pessoas conhecem só a história de Jesus, mas não conhecem o Jesus da história. Porque Jesus, ele fala que ele vai se manifestar a alguém. Certo? É uma afirmação dele: eu me manifestarei a ele. Amém? E isso provoca no coração de Judas, não Iscariotes, a pergunta: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós? Versículo 22, e não ao mundo. E daí então essa pergunta dele vai ensejar, vai proporcionar a Jesus a oportunidade de dar uma resposta que vai atender também a necessidade de toda a humanidade, a necessidade de se relacionar com Deus, de ter Deus, a necessidade de pertencimento. Irmãos, não é bom a gente pertencer a Deus? Não é bom? Você sabia que você é propriedade de Deus? Sabia que você pertence a Deus e Deus pertence a você? Amém? Não é lindo isso? Você tem essa certeza? Eu sou de Jesus e Jesus é meu? Lembra lá de algo lá no Antigo Testamento? Hein, irmãos? Cantares. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Glória a Deus. Os casais falam que românticos.
né? Mas a verdade é que pertencer a Deus é algo sublime, maravilhoso. Mas Jesus fala que Ele vai manifestar, mas Ele vai manifestar para um determinado tipo de pessoa. Daí Judas, não Iscariotes, já falei não Iscariotes umas 200 vezes hoje, mas é para corrigir o erro meu lá atrás. Judas faz a pergunta de onde, Senhor, de onde tu vens? De onde vem? Não vens, né? De onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus, Ele morreu pelo mundo, irmãos, mas Ele só se manifesta de fato, Ele só se relaciona, Ele só leva a pessoa no pertencimento a Ele quando a pessoa atende a essa verdade gloriosa que Ele vai dar aqui. E a verdade é esta: Jesus respondeu e disse. Lembra que para Tomé Ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para Filipe Ele respondeu: estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? E agora para Judas Ele vai responder assim: se alguém me ama. Irmãos, essa é uma das verdades gloriosas, amém? Ah, se a humanidade amasse a Jesus, irmão. É que as pessoas querem Jesus, mas querem o mundo também. E daí acaba tendo um Jesus ídolo, um Jesus fictício, um Jesus da criação humana. Então Jesus disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele o quê? Morada. A pessoa vai pertencer a Deus e Deus vai pertencer a ela se a pessoa amar ao Senhor Jesus. E se amar a Ele, a pessoa vai guardar a sua palavra. Meu Pai o amará, viremos para Ele e faremos nele morada. Irmãos, então a necessidade humana de ter Deus, de Deus morar nele, de Ele pertencer a Deus e também Deus pertencer a Ele, a resposta foi dada pelo exímio pregador que é Jesus Cristo. Se alguém me ama, você ama o Senhor? Se alguém me ama, haverá uma prova deste amor, e a prova é: guardará a minha palavra. Então guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Aí Deus vai amar essa pessoa. Viremos para Ele e faremos o quê? Faremos nele o quê? Morada. Sabemos que nós somos morada de Deus. Amém, irmãos? Deus não habita em templos feitos por mãos, mas Ele habita em nossas vidas. Faremos nele morada. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga: Deus seja louvado. Deus seja louvado. Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te agradeço, por essas três grandes verdades reveladas, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que em Ti, ó Deus, nós podemos ver o Pai, e também, ó Deus, que o Senhor habita, o Senhor faz morada naqueles que guardam a Tua palavra e guardam porque Te amam. Obrigado, Senhor, porque essas três necessidades que é comum em todos os homens, na minha vida, já foram supridas. Eu te agradeço de todo o meu coração. E eu quero, Senhor, que a minha vida contigo seja eterna. A minha vida cristã não tem data de validade, mas por toda a eternidade eu estarei contigo. Eu te agradeço, Deus, de todo o meu coração, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aplauda Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus.